pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Cripto Hoje. Dessa vez a gente preparou uma apresentação um pouco diferente para vocês. Vamos falar especificamente sobre o Web 3.0. Então são 4 tópicos principais que a gente vai abordar aqui, meio que para fazer um guia definitivo sobre o que é essa tal da Web 3.0, o que se fala sobre ela, que pode não ser tão verdade assim, e o que faz de fato sentido, o que pode ser oportunidade, né? Então os 4 tópicos pelos quais a gente vai passar vão ser: por que agora pode ser um momento propício para a gente estar procurando uma nova oportunidade? O que é essa tal de Web3? Quais que são as narrativas que estão sendo formadas em torno dela? E no final da live, mostrar para vocês qual que é a nossa visão sobre a Web3 com 3 principais pontos que a gente acha que são os mais importantes para entender toda essa narrativa. E aí o Danilo está aqui para ajudar a tornar mais didático, né? Porque a gente parece que vai voltar a fazer essas lives um pouco mais complicadas, né? Exatamente. Nossa ideia agora é ter análises cada vez mais complexas sempre, né, pessoal? Queria desejar um bom dia aí pro Joseilton, que está aqui com a gente, o Cláudio Galvão, que já é figurinha carimbada aqui também. E uma coisa que eu queria fazer um convite antes de a gente começar ali o nosso conteúdo, é que eu sei que muitos de vocês que estão assistindo aqui não estão inscritos no Minuto Cripto, né? Então, se vocês gostam do nosso conteúdo, né, você consegue receber uma análise, né, ali de 3, 4 minutinhos, assim, bem rápida para começar o seu dia. Todo dia útil a gente manda para você de segunda a sexta, né? Então, vou dar um exemplo aqui só para mostrar. É 100% gratuito, tá? E os links estão sempre aqui na descrição, mas como a gente não fala tanto dele, muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, por exemplo, hoje de manhã, quem está inscrito já recebeu uma análise, né, sobre os mineradores do Bitcoin, né? Então 3 minutos, 3 minutos e 12 segundos de leitura, bem tranquilo para você começar ali seu dia bem informado. É só se registrar aqui no link da descrição e também eu posso mandar no chat, né? Eu acho que uma das pessoas aí que deve estar no chat já é inscrita no Minuto Cripto, né? A gente já faz ele há mais de 3 anos ali, mas a gente está falando um pouquinho aqui da dificuldade de mineração, a crise dos mineradores e tudo mais, mas eu sei que nem todo mundo aí está inscrito hoje no Minuto Cripto, então eu queria fazer esse convite aí para vocês, né? Todo dia uma análise ali para começar o seu dia enquanto você toma o seu cafezinho. Inclusive, a de amanhã, vários gráficos que a gente vai mostrar aqui vão estar lá, tá? Então, para quem se inscreveu hoje no Minuto Cripto, amanhã vai receber um resumo ali sobre essa questão de Web3, os nossos pontos, tudo escrito ali bonitinho para vocês conseguirem estudar depois, né? Caso precisem. Então, se inscrevam aí no link na descrição, que é de graça o Minuto Cripto. Danilo, quer que comece já então a nossa Vamos começar aqui? já. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, uma coisa que eu queria deixar claro assim e que é bem interessante é que ao longo das décadas a gente vai tendo tipos diferentes de investimentos que se destacam, né? Eventualmente a gente tem algum momento de ruptura, algum momento de mudança de tendência, e a última narrativa que se destacou, aqui a letra está um pouco pequena ali, mas que foi principalmente de 2010 até mais ou menos agora 2020, 2021, foi a narrativa que algumas pessoas chamam de FAANG ou então de Big Techs, né? Que são as grandes empresas de tecnologia. Então, até alguns meses atrás, as pessoas achavam que Facebook, Microsoft, Google, outras empresas subiriam infinitamente, né? Só que isso já aconteceu em outros momentos da história e sempre foram variando quais que eram essas narrativas, e a pergunta que fica é: qual que pode ser a próxima narrativa? Até porque a gente está, de novo, né, muito claramente um momento de ruptura com o que era o entendimento anterior sobre como se investir no mercado, né? E aí tem uma outra questão muito interessante, é que com mudanças tecnológicas, existe uma tendência para que elas aconteçam cada vez mais rápido. Então, o gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, ele tem várias linhas, né? E cada uma delas mostra o nível de adoção em casas dos Estados Unidos de uma nova tecnologia que surgiu. O que é interessante aqui? No começo, essas linhas elas são inclinadas de uma maneira que é muito difícil começar a acelerar e começar a ganhar tração àquela tecnologia. Enquanto que as últimas tecnologias, né? Esse gráfico ele vai até 2005, então dá pra gente ver ali os smartphones, a internet, né, o computador pessoal. Vocês conseguem ver que eles já têm um nível de adoção que ele é muito mais rápido. Então, cada vez mais, enquanto essas mudanças elas estão acontecendo, mais rápido elas ficam. E talvez, né, aquela próxima tendência de investimento majoritário, quando ela acontecer, ela também seja mais rápida, né, mais explosiva, se ela também seguir nessa linha tecnológica, né? E aí é justamente por isso que aqui
aqui a gente vai falar sobre o Web3, né? Por que existem alguns bons motivos pelos quais a Web3 ela é um dos concorrentes, né, junto com vários outros mercados, igual a inteligência artificial, igual a engenharia genética, para ser uma dessas próximas novas tendências, né, e que tem um grande potencial de crescimento, porque o nível de adoção dela ainda não é tão grande quanto as outras tecnologias, né? Danilo, quer puxar algum comentário ali com relação a essa parte, sobre oportunidades e tal? Ou você acha que já pode começar a explicar mais o que é a Web3? Assim? Cara, eu pedi só pra você dar uma setinha aí pro lado de novo, né? Pra voltar naquele gráfico pra gente explicar, porque nem sempre as pessoas entendem, né, o que tá acontecendo aqui, né? Vou tentar dar até um zoomzinho aqui, acho que fica mais interessante. Só o que a gente tá mostrando aqui são as curvas de adoção, né? Então aqui do lado no eixo Y, o que a gente tem é a porcentagem das casas americanas, né, da população americana que utiliza uma certa tecnologia, e embaixo a gente tem o tempo. Então, quanto mais íngreme é essa curva, né, essa subidinha ali que ela faz, mais rápido é essa adoção, né? Então a gente vê ali, por exemplo, a eletricidade, né, que demorou bastante, né, para vir, mas porque muito antes era muito mais difícil você disseminar uma grande tecnologia. Mas depois a gente já tem micro-ondas, ar-condicionado, depois sendo muito, muito mais rápido, no final até internet, celular, com provavelmente ali uma das mais íngremes, né? E eu acho que isso a gente quer comparar com vocês com o Web3, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, de gráficos e tudo mais, podem sempre mandar aqui no chat que eu vou puxando pro Carlos. E sempre lembrar, né, como o Klaus aqui tá falando, para deixar o like aqui pra gente, né? Estamos com quase 150 pessoas aqui, menos de 100 likes. Então, vamos deixar o like aí sempre que a gente ensina alguma coisa. Ajuda muito o YouTube sempre entregar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Carlos, pode seguir aí. Beleza, né? Então, vamos falar o que é essa tal de Web3. E aí, para isso, eu separei aqui uma frase do Chris Dixon, que ele é um dos principais parceiros lá na A16Z, que é um grande fundo de venture capital em cripto, ou seja, um fundo que investe em projetos iniciais em cripto e que, segundo a Forbes ali em 2022, ele foi o maior investidor de venture capital do ano. E ele falou aqui, né, em um dos podcasts que ele gravou, a seguinte frase: blockchains são a tecnologia central, né? E no topo dessa infraestrutura a gente tem dois movimentos que eles são sobrepostos, porém diferentes, né? Isso aí no sentido que estavam perguntando para ele sobre a tecnologia de cripto. E aí ele fala, olha, o primeiro desses movimentos é esse, entre aspas, de cripto, que é um movimento que envolve dinheiro, envolve DeFi, né, que a gente conhece muito, finanças descentralizadas, mas um segundo movimento que existiria sobreposto com esse, usando a blockchain como tecnologia central, seria esse movimento de Web3, né, que é um movimento principalmente que envolve reinventar os serviços da internet. E é justamente nessa linha que caminha a Web3, né? A narrativa de Web3 ela só faz sentido se a gente entender, né, que antes dela existiu uma Web 1 e uma Web 2. Né? Então, o que seria a Web 3? Como o Chris Dixon falou, uma reinvenção de alguns serviços que existem na internet para a gente entrar em uma nova fase da internet. Então, nesse entendimento, a internet ela começou lá com a Web 1, em que os principais representantes dessa internet eram as páginas estáticas, né? Ou seja, que não apresentavam muito movimento, não apresentavam funções muito complexas, e os usos principais dela estavam em consumir conteúdo, né? Ou seja, aquela internet que a pessoa ela quer buscar uma informação, ela entra lá, consome aquela informação e sai. Uma segunda fase da internet ali, que seria a da Web 2, a gente já teria como principal representante não as páginas estáticas, mas sim as redes sociais, né, que são páginas mais dinâmicas. E isso vai refletir justamente nesse novo uso principal que a internet passa a ter. Além de você consumir conteúdo, você também começa a produzir conteúdo, né? Então, passa a ser uma comunicação que trabalha nesses dois sentidos quando a gente tem essas redes sociais sendo lançadas. E aí a Web 3, né, que seria essa reinvenção da internet, só que dessa vez usando a infraestrutura de blockchain, ela teria como os principais representantes já saindo daquelas redes sociais tradicionais que a gente conhece e entrando em protocolos descentralizados, ou seja, a gente vai usar as blockchains, né, que são as principais tecnologias do mercado cripto, que são redes descentralizadas espalhadas entre vários computadores para poder criar essas novas aplicações, reinventar elas. E aí, tendo esses protocolos descentralizados, a gente vai ter, além do uso de consumir
e de produzir conteúdo, você também passa a possuir uma certa propriedade em torno daquele conteúdo, né? E aí isso pode gerar uma série de vantagens, de benefícios ou de desvantagens também, igual a gente vai falar um pouco mais para frente, né? De maneira geral, a gente vai ter essa reinvenção que ela vai partir em vários setores diferentes, né? Então aqui a gente está mostrando alguns exemplos ali no gráfico da Missary, que a gente tem um setor que é de armazenamento de dados, né? Que é aquela primeira linha ali, que tem a Amazon e a Dropbox como serviços na versão da Web 2, né? A Internet 2.0. E aí na Web 3 a gente passa a tentar criar versões descentralizadas desses mesmos serviços. E aí tem, por exemplo, a Filecoin e a Rive, né, que são criptos voltadas para o armazenamento de dados. Da mesma forma, a gente tem ali, no final, questões de produção de conteúdo. Então tem o Spotify, né, que é o aplicativo de música mais usado no mundo. Tem o Medium, né, que é um site de textos. E a gente criaria ferramentas que imitariam esses usos, só que de maneira descentralizada, em que você passa a ter também uma propriedade dentro daquele funcionamento. Como, por exemplo, o Audios, né, que é uma cripto que ela é voltada para essa questão de músicas também, né? O Mirror e o Bantrust também nessa linha de produção de conteúdo. Então você vai pivotar um pouco do que a gente fazia lá na Web 2, principalmente em como a gente faz. E aí, enquanto o usuário ele não teria propriedade, se ele estivesse escutando uma música no Spotify, por exemplo, ele teoricamente passa a ter essa propriedade na Audios, né? Não que a gente goste dessa cripto Audios, tá? Mas só para dar um exemplo em termos de funcionalidade. Então, você poderia possuir essa cripto e ter uma voz ali no protocolo, na governança dele. Ou então, tem questões, por exemplo, de transparência de dados, até porque aqui a gente já vai estar falando de redes abertas, né? E é inclusive nesse sentido que essa outra imagem aqui, ela é muito interessante. Então, além dessa questão da propriedade, a gente pode pensar que na Web 2, a gente tem plataformas que elas são fechadas em si mesmas, né? Então, são redes privadas como o Facebook, o Google, o LinkedIn, o Instagram, e eles não conversam entre si. Enquanto que na Web 3, por a gente fazer isso em tecnologias de blockchain, de redes descentralizadas entre vários computadores, assim como funciona o movimento de cripto, né, igual o Chris Dixon estava falando, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais aberta e mais transparente, né, em que o usuário ele tem o controle de para onde estão indo os seus dados, como aqueles dados estão sendo utilizados, qual que é o papel dele ali dentro daquele sistema, tem uma transparência maior sobre a dinâmica de custos que está acontecendo ali dentro. Então a gente cria essa maior liberdade para a criação de novos padrões, uma vez que a gente tem redes abertas ao invés dessas redes fechadas, né, igual elas estão ali representadas com esse arame farpado ali em volta delas, né. Mas bom, aí, a partir disso, a gente já pode começar a falar de narrativa, mas, Danilo, acho que devem ter algumas dúvidas aí, né, do pessoal sobre o que seria, né, Web3 e tudo mais nesse sentido. Eu acho que uma das coisas que o pessoal tá puxando aqui é a narrativa de metaverso, né? Que eu não sei se se é uma das coisas que você vai falar hoje, né? Mas o próprio Salomão, né, falando que, sendo um pouco conspiracionista aqui, né? Não acho que as palavras do Schwab no Fórum Econômico, né, e de Davos sobre metaverso pode ser um indicativo de onde a grana pode ir esse ano? Eu acho que não, viu, o Salomão. Deixa eu só primeiro explicar nessa relação entre Web3 e metaverso, eu já foco um pouco mais na sua pergunta. A questão é que o metaverso, ele também é uma narrativa própria, assim como o Web3 é uma narrativa própria, né? E dentro de cada uma delas a gente tem outras narrativas diferentes. E como essas são narrativas muito novas, ainda não existe um consenso no mercado, né, claro, sobre o que seria cada uma delas. Em Web3 até já tem um consenso um pouquinho maior. Em metaverso não existe esse consenso. Então é muito difícil a gente falar o que se relaciona ou não nessas duas palavras, porque cada pessoa vai ter uma definição diferente para elas. Metaverso, por exemplo, vai ter gente que vai falar sobre óculos de realidade virtual, vai ter gente falando sobre cripto, né, igual a gente trata aqui, vai ter gente falando sobre inteligência artificial, então mistura várias tecnologias. E dependendo da definição que a gente der para metaverso, a gente vai ter uma interseção dela, do metaverso com o Web3. Né? A gente vai ter coisas que vão poder ser consideradas como parte dos dois universos, né? Digamos assim. Então, um jogo de metaverso igual o Sandbox, por exemplo, que é uma versão descentralizada com algumas funcionalidades de jogos do mercado tradicional, talvez a gente fosse considerar ele como uma versão descentralizada e o Web3 do Roblox, né? Que é um outro jogo
algo desenvolvido em Web 2. Então dá pra gente tentar traçar esse paralelo, mas nunca vai ser 100% certinho, porque não existe uma definição certa do que são essas palavras, principalmente sobre metaverso. E aí, sobre a questão de Davos, justamente embasado nisso, eu acho que é muito mais um posicionamento com base em uma palavra que tá sendo tratada ali, uma palavra popular, do que alguma coisa que tem algum fundamento no que vai acontecer no futuro, né? Então ali em Davos eles falaram sobre o futuro da humanidade vivendo em metaverso e tudo mais, mas igual eu falei, ainda assim com a palavra metaverso ela sendo definida de um jeito muito pueril, né, digamos assim. Então ela pode significar várias coisas e não deixa claro o que seria ou não esse metaverso. Então acho que é muito mais um posicionamento sobre uma coisa que está sendo falada, sendo popular, e a gente vai ter que esperar mais até ver se vai ter algum posicionamento de Davos ou então de autoridades monetárias internacionais ou políticas sobre o que seria o metaverso. Tá? Por enquanto, acho que não quer dizer muita coisa. Outro tema, né, que também está bem em voga, como o metaverso, né, essas palavras assim que as pessoas utilizam muito, né, muitas vezes até sem saber muito bem do que elas estão falando, né. O José Hilton, ele pergunta, não que você não sabe o que você está falando, tá, José Hilton? Estou falando só do termo de inteligência artificial, né, é um termo que está no hype, né, e muita gente fala. Como se isso fosse o futuro e é certeza, vamos investir em tudo que tem inteligência artificial. Inteligência artificial para 2023. Como que a Mercúrio está se posicionando nesse segmento? O José Wilson, existem criptos que elas são de inteligência artificial e aí a gente tem que separar duas coisas, tá? Quando a gente vai decidir se a gente vai investir ou não nessas criptos. A primeira delas é entender se inteligência artificial funciona e a segunda delas é entender se a cripto que usa inteligência artificial é um bom investimento. A gente não é analista de inteligência artificial, a gente é analista de cripto. Então a gente vai focar nessa segunda questão. Criptos que usam inteligência artificial, principalmente criptos igual a SDAO, né, e algumas outras aí que estão pelo mercado, normalmente são criptos que elas vão tentar fazer uma gestão de um portfólio, né, ou seja, uma carteira de investimentos, e a inteligência artificial vai tentar fazer a gestão dessa carteira, tá? Existem algumas outras, então existem, por exemplo, criptos de inteligência artificial que elas são marketplaces, né? Ou seja, mercados em que você pode comprar e vender inteligências artificiais, né? Enfim, tem vários tipos diferentes de criptos que envolvem inteligência artificial, mas a gente não está posicionado nesse segmento e pelo que a gente viu até agora, a gente não achou que valia a pena se posicionar, não pela questão de se inteligência artificial funciona ou não, mas sim porque a gente já entendeu que essas criptos elas não estavam bem posicionadas para capturar o valor sendo gerado por essa inteligência artificial, né? Então já não estava tão legal assim, e aí você ainda adiciona esse elemento de incerteza, que é o quanto que essa inteligência vai ou não ser bem sucedida, e aí acabou que a gente achou que não fazia sentido, né, investir uma cripto igual a SDAO, por exemplo, tá? Exatamente, cara. E assim, tem algumas outras dúvidas aqui que eu tô anotando já, mas eu acho que a gente pode seguir com o conteúdo e eu vou anotando elas e puxo na próxima pausa que a gente fizer, pode ser? Boa, vamos lá então. Explicar um pouco sobre narrativas, né? Por que as narrativas são importantes para o mercado e quais que são as narrativas circulando em torno de Web3, né? O que a gente tem o que faz sentido, o que a gente tem que tomar cuidado antes da gente falar, de fato, a nossa narrativa com aqueles 3 pontos principais que eu tinha falado para vocês. O que são narrativas de mercado? Esse gráfico aqui, ele está dando um exemplo de algumas narrativas de mercado do Bitcoin entre 2009 e 2018. Tá? É um gráfico que foi retirado de um texto que chama Visions of Bitcoin, escrito por 2 dos maiores analistas do mercado hoje, que são o Nick Carter e o Hasu. E aí, basicamente, a narrativa ela significa por que as pessoas dão valor para aquilo. Então, aqui nesse gráfico, a gente está vendo, de acordo com a opinião desses analistas, em cada uma dessas cores, em cada ano, por que as pessoas acreditavam que o Bitcoin tinha valor. E essas cores elas são muito dinâmicas, elas mudam muito ao longo dos anos, porque a justificativa que as pessoas dão para falar por que faz sentido investir em Bitcoin muda. Então, aqui nesse gráfico, eu separei 2 principais, que são essas daqui, tá? Então, existiram, né, e ainda existem 2 narrativas do Bitcoin, que são a questão de tratar o Bitcoin como um ouro digital. Então, quando alguém te pergunta, olha, por que você vai investir em Bitcoin? É porque ele é tipo um ouro, só que ele é incensurável, né, ele tem uma escassez mais precisa e tudo mais. Então, essa é uma narrativa, né, uma coisa que justifica o valor dele. E a outra narrativa que eu separei aqui
é a narrativa de meios de pagamentos. Então, olha, eu invisto em Bitcoin porque eu acho que ele é uma forma excelente de eu transferir valores. Aqui entre 2009 e 2017, a gente conseguiu perceber que as narrativas elas mudaram, então, né, na sua dominância. Então, a narrativa do Bitcoin como um ouro digital, ela cresceu, enquanto que a narrativa do Bitcoin como um meio de pagamentos diminuiu. Justamente porque a gente tinha questões técnicas acontecendo ali no Bitcoin e no uso dele, que começaram a deixar o Bitcoin um pouco mais lento, enquanto mais pessoas entravam. E a capacidade que a tecnologia tem de receber mais pessoas também vai mudar essa tecnologia. Então, naquele momento, foi perdendo força a narrativa do Bitcoin como meio de pagamentos, que é essa que está ali na parte de baixo, justamente porque, olha, eu vou ter que esperar muito tempo para ser aprovada a transação, vou ter que pagar uma taxa muito cara, então isso não faz sentido. E por que isso aqui é importante? Porque as diferenças de narrativas, elas se retroalimentam com o que está acontecendo nos investimentos. Então é aquele negócio de, olha, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, primeiro eu justifico por que aquele investimento tem valor, ou primeiro o investimento ele tem valor baseado naquela justificativa. Essas coisas elas vão se retroalimentando e uma narrativa ela pode ditar o sucesso, né? Ou pelo menos aumentar ou diminuir a probabilidade de sucesso de um determinado investimento. Então, um exemplo muito claro que a gente teve nessas duas narrativas, que é do Bitcoin como um ouro digital e do Bitcoin tendo valor como um meio de pagamentos, foi que muitas criptos, na época que o Bitcoin tinha valor como meio de pagamentos, surgiram com essa mesma proposta, como Monero, Dash e Litecoin, e depois que essa narrativa ela perdeu força, essas criptos também perderam força. E elas foram substituídas por outras tecnologias, né, por exemplo, usando stablecoins de dólar. E aí o Bitcoin, por ele ter essa narrativa de ouro digital, ele acabou se perpetuando diferente dessas criptos, né? Então ele foi muito mais resistente. Óbvio, existem outros fatores também, mas a narrativa aqui, ela foi muito importante, tá? Então, sempre entender isso, a narrativa ela se retroalimenta com o sucesso de um determinado investimento. E aí, quais que seriam as narrativas de Web3, né? E aqui eu separei para trazer para a gente o lado positivo dessa narrativa, né? Porque depois eu vou falar de alguns alertas, alguns cuidados que a gente tem que tomar com ela. Principalmente a narrativa de que, olha, a Web3 ela tem valor porque ela está substituindo os paradigmas de tecnologia centralizados que a gente tem estabelecidos hoje no mundo. Esse daqui é um print de uma das páginas de um relatório da i16Z, né, que é um dos maiores fundos de investimentos em cripto do mundo, né, um relatório deles de 2021, e que eles estão falando exatamente sobre isso. Né. Aqui eles falam, olha, existem hoje no mundo 2 paradigmas de evolução tecnológica. O primeiro deles é o paradigma chinês, com um modelo de controle de internet e de controle social, e o segundo deles é um paradigma ocidental, com tudo centralizado em grandes empresas de tecnologia. E esses dois paradigmas de tecnologia, no longo prazo, eles criam um autoritarismo que não é compatível com uma sociedade saudável, né? Ou então com uma sociedade mais eficiente. Então a gente precisa arrumar um jeito de vencer esses dois paradigmas e a resposta para isso seria a Web3, tá? Então essa daqui é uma das maneiras como as pessoas justificam ela, né? Aqui no caso é uma imagem de 2021. E aí, para deixar ela até um pouco mais atualizada, uma outra versão dessa narrativa do porquê que a Web3 tem valor está na carta da Bitwise, que é um dos maiores fundos de investimento em cripto do mundo também, na carta de janeiro de 2023, e foi escrito aqui pelo Matt Hougan, né, que é o CEO né, da Bitwise. E aí ele fala também de justificar o valor do Web3 com ela substituindo empresas do mercado tradicional, né? Então, aqui nessa citação ele fala, olha, grandes empresas de tecnologia estão entre as mais poderosas e odiadas no mundo hoje. Se você tem 50 mil seguidores no Twitter, você não pode usar eles em outra plataforma social. Se você conversa com todos os seus amigos e parentes no Facebook, você não pode trocar ele por outra ferramenta, né? Isso aqui tem muito a ver com aquela imagem lá que eu mostrei de algumas redes sendo fechadas enquanto outras sendo abertas. Se a gente tivesse uma plataforma de Web3, você poderia comunicar os seus seguidores de diferentes redes sociais, por exemplo, né? Porque você não teria esses dados privados dentro de uma rede privada, né? E ele continua aqui, olha, as tecnologias de cripto elas podem restaurar essa abertura
para outras redes. E aí, como uma questão de voltar a fortalecer a narrativa de cripto, né, até porque hoje, né, depois dessa quebra da Terra Luna, da quebra da FTX, cripto ficou muito mal vista, até em termos regulatórios, né, como uma coisa que está muito ligada a fraudes, a fragilidades financeiras. Ele fala que, olha, o mundo cripto ele irá divulgar essa nova narrativa de Web3 em Washington, na mídia. A gente precisa de uma nova história, né, uma razão para os céticos torcerem por isso ao invés de chamarem o mercado cripto de uma fraude ou então de um esquema. Então essa narrativa de Web3, na visão dele, poderia até mesmo ajudar a levantar o mercado cripto como um todo e ajudar a voltar a trazer credibilidade para ele. E ele fala, olha, essa narrativa aqui ela vai ressoar e vai ter artigos de opinião, depoimentos no Congresso e apoio de apaixonados, apoio apaixonado de líderes da esquerda e da direita, né? Justamente porque até no cenário político lá dos Estados Unidos, tanto o lado da esquerda, né, dos democratas, quanto o lado da direita, dos republicanos, criticam muito as grandes empresas de tecnologia, né? Então, seria uma narrativa que poderia unir esses dois lados políticos e voltar a trazer uma credibilidade para os reguladores. Mas até aqui eu estou trazendo um lado muito bonitinho, né, das narrativas, delas ajudando a trazer valor para o mercado, e aqui seria especificamente o mercado da Web3. Mas também tem um lado que é perigoso nas narrativas, né? E aqui eu vou mostrar um gráfico que a gente não tem críticas muito grandes ao que está sendo dito aqui nele, mas é principalmente para falar para vocês que só analisar um gráfico de maneira superficial não basta. E aqui, né, por que narrativas podem ser perigosas? A gente tem esse gráfico que mostra o crescimento de usuários da internet versus o crescimento de endereços na Ethereum. A gente tem os nossos próprios motivos para achar que o crescimento de endereços na Ethereum ele tem sim uma relação com esse crescimento de usuários na internet. Mas se a gente fosse pegar só olhando por esse gráfico, o fato é que não existe nada aqui te provando que o crescimento de endereços na Ethereum vai fazer com que a Ethereum fique tão grande quanto a internet. Nada nesse gráfico prova isso, né? São só dois gráficos em uma mesma escala, que é uma escala logarítmica. E só para dar um exemplo para vocês, né, do porquê que isso pode não fazer sentido, ou melhor, do porquê só ter um gráfico não faz sentido para você tirar essas conclusões, a gente poderia, por exemplo, substituir o gráfico de crescimento dos endereços da Ethereum pelo gráfico de crescimento do TikTok e querer comparar o crescimento de usuários do TikTok com o crescimento de usuários da internet, como se o TikTok fosse superar a internet, né? Só mostrando um gráfico. Só que pelo fato do TikTok ele estar em cima da infraestrutura da internet, não faz sentido isso acontecer, não faz sentido o número de usuários do TikTok superar o de usuários da internet, só porque no começo ele teve um crescimento muito grande. É como se a internet ela fosse uma árvore e o TikTok ele fosse uma folha dela, né? Então, o crescimento por si só dessa folha muito acelerado, no mesmo ritmo de crescimento que a árvore teve lá no começo, não significa pra gente que a folha vai superar o tamanho dessa árvore, né? E aí, né, fazendo esse adendo, esse alerta sobre narrativa, Danilo, eu queria puxar aí as próximas dúvidas antes da gente falar qual que é a nossa narrativa que a gente acredita que faça sentido ali para o Web3, né? Não, exatamente. Eu gosto muito do que você puxou, né? Que não necessariamente correlação é causalidade, né? A gente sempre dá o exemplo, né, de que se a gente colocar... Tem dois gráficos que se a gente colocar em conjunto, eles parecem muito correlacionados, que é o número de filmes que o Nicolas Cage já fez com o número de ataques de tubarão na Austrália, se não me engano. Tá, o que muitas pessoas pegam é juntar esses dois e de uma correlação surgir uma causalidade, o que não faz sentido nenhum, né? Não é porque você tem mais filmes do Nicolas Cage que os tubarões ficam mais furiosos e começam a atacar as pessoas única e exclusivamente na Austrália, né? Assim como o Carlos falou, muitas vezes Ethereum e a internet elas podem só estar crescendo no mesmo ritmo por coincidência, né? Pode ser apenas uma correlação que não necessariamente tem uma causalidade. A gente vai tentar fazer isso? Vamos tentar, mas a gente precisa perguntar os porquês certos. Para quem... o Criptocria dando um alô aqui também. Para quem tá em dúvida, né, se essa live vai ficar salva, todas as lives que a gente faz ficam salvas aqui, tá, Nardos? E façam como ele aqui, né? Se a gente ensina alguma coisa para vocês, deixem o like. Eu separei algumas dúvidas aqui para a gente puxar, o Carlos. Que eu acho que seria interessante. Se você estava falando de Web3, o Walter Lobo ele puxa se o Web3 não seria a infraestrutura do metaverso.
Então, igual eu estava falando, dependendo de como a gente definir as palavras Web3 e metaverso, então pode sim ser essa infraestrutura, porque dependendo da narrativa que a gente traz, a gente pode falar que, olha, e aí é essa grande questão de entender se ela é uma árvore igual à internet ou se ela é uma folha igual ao TikTok, né? Se a Web3 ela for uma infraestrutura, ela pode ser a árvore que vai dar origem a várias aplicações, dentre elas a aplicação, né, a folha do metaverso, assim como a de DeFi, de redes sociais, de armazenamento de dados e várias outras folhas que cresceriam ali em cima, né? Um dos grandes pontos, inclusive, que a gente vai falar aqui nesses 3 pontos da nossa narrativa de Web3 é entender se ela é uma árvore ou uma folha, né? Se ela é uma infraestrutura ou uma aplicação. Mas dependendo da definição, isso que você falou pode fazer sentido sim, viu, Walter? Boa, e uma das narrativas aqui que o Criptocria puxa é que, por meio da rede Lightning, você acha que essa narrativa como forma de pagamento pode voltar, né? É bem barato e rápido, né? Em Jericoacoara você consegue comprar bastante coisa pagando com Bitcoin. Pode voltar sim, o Criptocria, essa narrativa, só que hoje em dia a narrativa de meios de pagamentos ela está sendo muito usada para as pessoas pagarem com stablecoins. Foi quase que uma facada nas costas do mercado cripto, né, para algumas pessoas que são mais criptonativas, mais contra os bancos, contra o sistema financeiro tradicional, porque o pessoal começou a perceber o número de endereços de cripto crescendo muito, o número de pagamentos com cripto crescendo muito, e aí quando você ia lá naquele país, por exemplo, um país que estava sofrendo muito com a inflação e as pessoas estavam usando cripto como meio de pagamento, você ia ver o que elas estavam fazendo, elas estavam pagando em dólar usando stablecoin na rede de cripto. Então, essa narrativa da Lightning Network, ela pode sim ganhar força, mas hoje o pagamento está principalmente concentrado nas pessoas usando dólar ou alguma outra moeda, só que transacionando ela usando a rede de cripto, tá? Então, é um concorrente muito grande com essa narrativa aí para Litecoin, tá? Não, show. Quer dizer, para Lightning Network, né? Então, cara, muito bom. Vamos puxar então essa parte de quais são as narrativas que a gente mais gosta, né, do que você tá trazendo aqui pra gente. Beleza. Então, os 3 principais pontos ali da nossa narrativa para Web3, tá? O primeiro deles eu vou me delongar um pouquinho mais, justamente porque ele tem essa questão de identificar se a gente está falando de uma árvore ou de uma folha, né, quando a gente está falando da Web3, e aí os outros a gente passa um pouquinho mais rápido. Então, para entender esse primeiro ponto, a gente tem que entender que, olha, toda tecnologia nova, ela passa por um ciclo de vida de inovação. Aqui a gente tem um dos exemplos de como a gente pode mostrar esse ciclo, mas tem vários outros exemplos, tá? Isso aqui não é uma coisa estática, não é uma regra. E aqui a gente tem aqui 4 pontos, né? Primeiro, a zona de criação da tecnologia, depois a zona de transformar aquela tecnologia em um produto. O terceiro passo seria pegar aquele produto e transformar ele em uma verdadeira plataforma para muitas pessoas acessarem. E por fim, o quarto ponto é quando a gente atinge a sustentabilidade dessa plataforma, né? Então existe um ciclo de vida em que, no começo, aquela tecnologia ela não serve para poder ser um produto. Ou então, ela não serve para ter uma plataforma. Então, ela é um produto, mas ela não consegue ter muitas pessoas. Ou então, ela consegue ter, mas ela não é sustentável. Então, ela não consegue se pagar ainda, né? Ela ainda está muito no comecinho e as pessoas começam a se perguntar, poxa, isso aqui não tem uso nenhum, né? É igual os primeiros notebooks, quando o primeiro computador pessoal, né, dessa categoria foi lançado, teve um jornal, se eu não me engano foi o New York Times, que ele fez uma página completa com vários motivos do porquê aquilo não ia dar certo. Porque era um computador gigantesco, você não conseguia levar para lugar nenhum, ele era muito lento, mas a gente tem que entender que naquele momento ele estava na zona de tecnologia, passando ali no comecinho da zona de produto. Então ele ainda não era nem uma plataforma e nem era tão sustentável assim, nesse sentido de se pagar no longo prazo, né? Mas ao longo do tempo isso daqui muda. E por que isso aqui é muito interessante quando a gente fala da passagem da Web 1, passando pelo Web 2 e até chegar na Web 3? Porque isso tem muito a ver com os protocolos. Quando a gente fala de criptos, né, criptomoedas, criptoativos, o cripto não está lá à toa. Mas isso tem muito a ver com as tecnologias de criptografia que vão sendo lançadas. Então, lá na Web 1, por exemplo, a gente teve vários protocolos de criptografia, igual o TCP/IP, o HTTP, o SSL, que são protocolos de criptografia que permitiram que a Web 1 existisse, né? Então aqui nesse caso, o protocolo SSL, né, que é o Security Sockets Layer, ele foi a tecnologia que permitiu um computador estabelecer uma ligação com um servidor central.
antes da gente ter esse protocolo sendo lançado, isso aqui não seria possível. Então, foi uma tecnologia que passou por essa zona de inovação para que o Web 1 funcionasse. E uma coisa legal de falar aqui é que a criptografia ela não era um produto para as massas até a década de 90. Criptografia ela só era usada com uma função militar. E o SSL, né, que representa a Web 1, ele foi o primeiro protocolo de criptografia online utilizado para as massas, né, digamos assim, de uma maneira que atingia mais pessoas. E ele foi lançado pela empresa Netscape e ele precisou ser negociado juntamente com os reguladores e com os órgãos de defesa dos Estados Unidos, porque a criptografia antes ela só era usada para guerras. Então as pessoas falavam, olha, se a gente permitir que o SSL ele seja usado nessa escala, a gente pode ter perigos com terrorismo, com as pessoas usando ele para poder esconder informação, porque elas vão ter privacidade, e isso é muito perigoso, né? E quando a gente olha para a Web3, por exemplo, aqui, dando esse salto, a gente vê que também tem formas de criptografia, só que agora elas são usadas de outras maneiras. Como, por exemplo, aqui, a criptografia de curvas elípticas, que é uma criptografia própria para a criação de carteiras no Bitcoin e na Ethereum, e a função hash, né, que no caso ela serve para manter a integridade de dados e ela é usada na mineração de Bitcoin, por exemplo. E assim como a gente teve uma tecnologia de criptografia que foi usada lá na Web 1, passando por todos esses estágios de desenvolvimento, né, até conseguir se transformar em um produto usado pelas massas e tendo muitos problemas com reguladores, isso também começa a acontecer na Web 3, né? Então, igual eu coloquei aqui, de forma semelhante à Web 1, hoje a Web 3 ela é composta por infraestruturas e aplicações tentando massificar, né, ou seja, tornar possível o uso para várias pessoas de outros tipos de criptografia ou das mesmas criptografias com outros usos, né? E ela está enfrentando desafios semelhantes com relação aos reguladores. E tudo isso aqui é para concluir esse, que é o nosso primeiro ponto desses 3 pontos de como a gente enxerga a Web3. Que, olha, existe uma linearidade, né? E depois eu vou traduzir essa frase aqui, mas existe uma linearidade de desenvolvimento na medida em que novas formas de criptografia elas são desenvolvidas, as aplicações com essas formas de criptografia, com garantia de privacidade, etc., elas atingem um nível de maturidade suficiente para poder aplicar essas criptografias de uma maneira escalável e que faz sentido para os usuários, né? Ou seja, não é um processo reversível. A gente pega essa criptografia que já existia e começa a readequar os usos dela, tendo vários problemas com reguladores e tudo mais, mas ele não é reversível, ele não volta atrás, assim como foi com o SSL lá da Web 1 no comecinho, esse uso de curvas elípticas, de função hash, também não deve voltar atrás, tá? Então, esse é o primeiro dos principais 3 pontos do que a gente acha sobre o Web3. Danilo, quer puxar alguma dúvida aí antes da gente passar para os próximos 2 pontos? Não, só queria puxar aqui que o Caião, né, que estava com a gente ontem na live de assinantes aí, nosso analista, falou que só pela menção a Netscape a live já merece mais likes. Então já dá pra gente bater daqui a pouco 300 likes aqui ao vivo. Vamos deixar o like porque assim o YouTube acha que esse conteúdo realmente é bom e entrega para mais pessoas, né? Isso ajuda a gente bastante. Então se vocês gostam da aula que a gente dá aqui ao vivo, né, e de graça para vocês, é assim que vocês conseguem pagar só ali dando um likezinho pra gente. Pode seguir, ô Carlos. Bom, então para a gente encerrar aqui essa apresentação e ficar só nas dúvidas, quais que são os outros 2 pontos que a gente entende aqui como fazendo parte da Web3, né, e que fazem sentido nessa narrativa? O segundo é que a maior parte das aplicações ela vai desaparecer, tá? Então, isso é fato. Então, assim como a gente tinha todas aquelas críticas aos primeiros notebooks lá no começo, essas críticas elas também existem na Web 3.0. Muitas delas fazem sentido, tá? Mas os débitos técnicos, eles são oportunidades. Então, então pensa assim, né? Quando a gente olha um mercado igual ao de Web3, que ele tem vários problemas para serem resolvidos, às vezes a gente pode pensar, poxa, isso nunca dá certo. Mas são raros os momentos na história da humanidade que a gente tem um mercado que claramente ele tem vários problemas, que se eles forem solucionados, eles vão gerar muito dinheiro para quem está solucionando eles, né? Então, os débitos técnicos, eles são oportunidades para empreendedores e para engenheiros que querem adentrar nesse mercado. E aqui, né, os principais débitos hoje da Web3 estão em UX, que é experiência do usuário, então ainda é muito complicado usar a Web3.
E o segundo, na questão da escalabilidade, né? Ou seja, você precisa fazer muitas transações de uma maneira muito rápida e pagando muito barato para você viabilizar, por exemplo, uma rede social em cripto em que você teria que pagar uma taxinha para poder fazer um post, por exemplo, numa versão Web3 do Twitter. Teria que ser uma taxa muito, muito, muito barata, ou seja, valendo frações de centavos, né? E aí, óbvio, né? UX também, porque é muito mais fácil hoje você criar uma conta no Twitter do que interagir com um protocolo de Web3. E o terceiro e último ponto aqui é que os principais potenciais da Web3 eles estão na confiabilidade do código, ou seja, o determinismo ele foge das possibilidades de erro que podem acontecer na Web 2 que a gente tem hoje, na composabilidade. Composabilidade significa justamente romper aquela barreira entre as redes e fazer igual o CEO da Bitwise falou lá, né? Então a gente conseguiria pegar os usuários, os seguidores de uma rede social e fazerem eles interagirem com os de outra, porque aqueles dados eles pertencem ao seu usuário, ao seu endereço, porque você tem propriedade dentro da Web3, ele não pertence àquela rede privada. Também estão na transparência, então você consegue entender melhor os termos de uso que estão sendo utilizados dentro daquele algoritmo, porque ele passa a ser um código aberto, você entende por que as coisas dão ou não certo quando você publica elas em alguma plataforma. Na propriedade dos dados, então existiram vários escândalos envolvendo, por exemplo, o Facebook com a Cambridge Analytics sobre o uso de dados dos usuários. Então aqui você teria a propriedade de como esses dados são utilizados e como você tem a composabilidade, que é conseguir interagir com várias plataformas usando o seu mesmo usuário. Caso você não goste de como uma plataforma usa os dados, você consegue migrar para outra mais facilmente e não virar refém daquela que está usando seus dados de maneira indevida. E por fim, a neutralidade, né? Então passou a ganhar mais espaço na mídia essa questão de que redes sociais elas estariam censurando opositores políticos, né? Seja de um lado, seja do outro, dependendo de qual fosse aquele líder que estivesse governando no momento, né? E aí isso tira a neutralidade, essa característica das redes sociais de qualquer um poder chegar lá e expor sua opinião sem sofrer uma censura arbitrária. E a Web3 ela também traz essa característica de novo, voltando na questão da composabilidade, em que essas redes elas não são mais redes privadas e elas conseguem interagir entre si, né? Então, esses são os três principais pontos que a gente acredita ali que constroem uma narrativa que faz sentido na Web3 para a gente não cair naquele erro igual o que eu falei do TikTok, por exemplo, e conseguir de fato buscar ali oportunidades que possam acontecer no mercado, Danilo. Não, boa, cara. Aqui tem uma dúvida bem interessante do Salomão, né? Ele fala, então a Web3 faz a conexão direta do cliente usuário ao serviço ou produto, ao invés de conectar o usuário e cliente a uma plataforma fechada, é isso? Esse direto, ele sempre é meio complicado, porque a gente mesmo, quando a gente está falando de tecnologia de cripto, vão ter alguns pontos de conexão entre o usuário e aquela infraestrutura mais básica, né, que é a blockchain, aquela rede de computadores. Mas a gente vai estar tirando alguns intermediários, ou então a gente vai estar, no mínimo, transformando o intermediário final em uma coisa descentralizada. Então, por exemplo, hoje, se você quer se conectar com a blockchain da Ethereum, usando uma carteira que é a MetaMask, você vai ter que passar por um intermediário, que é um RCP Node, como é o RCP Node da Infura, que é uma empresa centralizada. Então, é como se aqui você tivesse descentralizado, aí você centraliza para depois descentralizar de novo. Só que você tem a escolha de trocar esse RCP Node por outro, e aí você não fica refém dele. Enquanto na Web3 você vai estar descentralizado aqui no comecinho com vários usuários, vai passar por algumas camadas e vai chegar em um fundo aqui que ele é totalmente centralizado, numa rede privada, por exemplo, do Facebook, né? Então, você conecta esses clientes com alguns intermediários, eles ainda podem continuar existindo, então não é simplesmente questão de conexão direta ou não, mas é principalmente uma questão de que você controla quais são essas conexões e de que a conexão do final ela está em uma infraestrutura descentralizada. Então, no caso, o intermediário seria um contrato inteligente? Então, nesse caso, o contrato inteligente ele já está lá direto na blockchain, mas o intermediário poderia ser um node ou então um site que você está usando para acessar, igual se você usar o site da Uniswap, que é uma aplicação em cripto, mas que ele é mais fácil de acessar do que para você interagir diretamente na blockchain. Só que nesse caso, se você não quiser usar o site da Uniswap, você pode trocar ele por outro, diferente do que seria usar a rede do Facebook, por exemplo, que você só tem aquela porta de entrada e o final, ao invés de você ter uma rede centralizada da Ethereum, você vai ter a rede privada e centralizada do Facebook.
Não, perfeito. Ó, bom, para finalizar aqui, eu só queria dar sempre um aviso final, né? A gente já começou a montar a lista de espera para a próxima abertura da Mercúrios Pro, né? Como vocês sabem aqui, a gente está sempre melhorando a Mercúrios Pro, né? A gente fecha ela justamente por isso e a gente já começou. Para quem não sabe, Mercúrios Pro é a nossa assinatura aqui, né? Que tem todos os cursos que a gente já gravou na nossa vida, tem relatórios, então vocês têm um relatório semanal em que vocês sabem todas as posições onde a gente está investindo, preço de compra, preço de venda e tudo mais, todos os estudos que a gente já fez, suporte especializado com o Caião, que estava aí no chat também com a gente, né, e está sempre aqui nas lives de assinantes, Casual Crypto e tudo mais, ele mesmo é responsável pelo suporte lá de todos os assinantes, né, sempre focando em ter o sucesso, né, de vocês, então sempre que vocês têm dúvidas e tudo mais, se vocês estiverem interessados, tem mais informações aqui no link da descrição, né, entrem lá, se registrem na lista de espera, que assim que a gente abrir novas vagas, a gente sempre vai falando para vocês. Lembrem de se inscrever no Minuto Cripto, esse sim de graça, vocês recebem sempre ali uma análisezinha de 3, 4 minutos todo dia na sua caixa de entrada para começar bem o seu dia. E amanhã vão ter as análises que a gente trouxe aqui, então para quem entrar no Minuto Cripto hoje, amanhã vai receber de maneira gratuita um textinho com esses gráficos que eu mostrei, com tudo lá, de maneira completa para vocês conseguirem estudar depois, pessoal. Exatamente. Então entre aí, eu pedi até pro Caião mandar os links aqui no chat também para quem estiver ao vivo com a gente. Se você não está ao vivo, entra aqui na descrição, clica que você já vai conseguir acessar tudo que eu falei, beleza? Pessoal, no mais é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixem o like, se inscrevam no canal e até amanhã no Casual Crypto. Valeu! Valeu, pessoal!